Quarto bloco do programa Bate-Papo, vocês assistiram aí no final do bloco anterior. Hoje não está tendo música, mas eu acho que hoje o programa é muito importante para a população. Eu assisti, vou até falar o nome do programa, o CQC, segunda-feira, passou na Rede Bandeirantes, eu assisto, sou telespectador, e ficou muito claro, o artista brasileiro, o povo brasileiro, não sabia para quantos candidatos iriam votar, não sabia o número de candidatos, não sabiam nada. Então, eu acho que a imprensa tem que ter esse papel de levar hoje a informação. A gente está na semana da eleição, está na véspera da eleição, porque nosso papel hoje é informar você, eleitor, como a eleição transcorrerá, como você pode votar, como você pode pensar no melhor voto. Acho que é importante a gente ter esse papel e levar para você. Então vamos continuar conversando. Vocês viram a mudança aí do candidato aí, aquela figura do Lula, né, da primeira candidatura mais sindicalista, e de repente o Lula já com aquela imagem mais política, vamos dizer assim, politicamente correta, né? O marketing eleitoral é muito importante também nesse momento. Ou não, né? É lógico que o contexto, o ambiente onde a eleição está inserida é fundamental. Mas você entender que existem esses fatores que o marketing eleitoral trabalha é fundamental. Você veja, o Lula, quando ganhou a eleição tanto do Serra quanto do Alckmin, tinha um vice como o José Alencar, um empresário. Em 89 ele tinha o Bisol, que era tido como um cara radical. Ele tinha uma maneira de se vestir, de falar, enfrentando, como se o mundo fosse o seu inimigo, se vocês viram aí. E depois de 89, em 2006 e 2002, o senhor do que dizia, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tinha convicção daquilo que falava, isso tudo é muito importante. Na verdade, a estratégia, hoje, o marqueteiro, ele cria um cara perfeito. No horário eleitoral, você até chora no horário eleitoral. O que dificulta, inclusive, para o cara pequenininho, que só tem um minuto, não dá tempo dele fazer ninguém chorar. Nem ser transformado. Você vê, o candidato que fala mal, ele aparece, pode reparar, ele aparece menos. Mostra o que ele fez, as obras, mostra o artista dizendo que ele é bom. Ele aparece pouco, porque ele não é bom de fala. O outro que é bom de fala, que é comunicador, que tem programa no rádio e acaba sendo candidato, esse aparece 80% do tempo no programa, porque ele comanda bem, ele lida bem com essa coisa das câmeras. Então o eleitor tem que ficar muito atento no que as pessoas estão dizendo num debate, num momento que é pego numa situação por uma mídia para dar entrevista de uma coisa pontual e factual, porque no horário eleitoral é importante que a gente veja as propostas, veja quem está com quem, essa coisa, mas aquilo ali, se errar, o cara para e grava de novo. Olha, você não pode dizer isso não, para aí e grava de novo. Então, são perfeitos. Né? O cara sabe a solução do país todo, todos eles têm a solução dos problemas do país todo. Isso não é bom. Eu considero que muitas vezes, uma opinião particular, é muito melhor você, algumas vezes, ter a humildade de reconhecer certas posições, que você fica muito mais próximo do eleitor do que parecer que você sabe tudo, que na verdade é um super-homem. Essa figura do paizão, eu acho que perde um pouco de força nesse momento. Eu acho que é a figura daquele que realizou, que hoje está mais em voga, né, no país nesse momento. Então é muito, muito importante o eleitor observar esses detalhes também, ver o programa eleitoral de uma forma diferente. Olha no olho do candidato, procura a ficha dele. Agora, ver no programa eleitoral, por exemplo, uma coisa curiosa. Você veja como que existem candidatos que se apropriam de ideias dos outros, e vou dar um exemplo, e existem candidatos que prometem coisas que eles não podem cumprir. Exemplo, eu sou candidato a prefeito de Nova Friburgo, aí eu vou no meu programa contra o FMI. Eu não tenho nenhuma autoridade legal para fazer nada com relação a isso. Vou acabar com a concessão da TV tal. Segundo a lei das telecomunicações, só legisla sobre telecomunicações o governo federal. Então eu estou prometendo um negócio que eu não tenho condição de fazer. O outro, por exemplo, se apropria da ideia do cara. Eu aumentei em tantos mil programa tal. Só que o programa tal não foi criado por ele, foi criado pelo outro. Mas você não diz. E eu construí, né? Se fala, eu construí. Todo mundo construiu. Quem construiu? Ele arrumou a verba, até arrumou. O político pode conseguir a verba, mas ele não constrói nada. Quem constrói é o executivo, ele é deputado, ele não faz obra. E aí também fica a briga de quem é que realmente arrumou a verba. Porque um diz que fez, o outro diz que fez. Então é muito importante que a gente cheque essas coisas. Agora, a coligação é importante em alguns estados brasileiros, e aqui no interior do Rio também, que existem partidos que são mais fortes na cidade interior. E isso tem determinado eleições, tem determinado o resultado de eleições, mesmo em municípios pequenos. Por quê? Porque lá naquele município, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, quando a Rosinha foi eleita governadora do Rio de Janeiro, em São José de Ubá ela teve quase 90% dos votos.
Um município pequeno, mas é 4 mil num lugar, 5 mil no outro, 3 mil no outro. Quando você vai ver, aquilo dá uma diferença grande. Então, ainda tem muitos partidos políticos que acham que a eleição no Rio de Janeiro é São Gonçalo, que é o segundo colégio eleitoral do Estado, a Baixada e a capital. E isso está mudando. Por exemplo, a eleição aqui, nós em Friburgo, na última eleição para deputado estadual, conseguimos eleger 2 deputados estaduais, conseguimos eleger como suplente, mas depois ele entrou, um deputado federal. Está mudando, a cidade, o Rio, com a da violência, está perdendo habitantes, cidades como Macaé, como Rio das Ostras, como Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, cresceram em tamanho. E até a preocupação dos candidatos em visitar com mais frequência o interior. Isso se nota também. Antigamente, você não via os candidatos majoritários ao executivo, eram poucas visitas ao interior do estado do Rio. O interior para eles nem existia. E agora estão vindo com frequência. Você, constantemente esbarra com um aí na tua cidade, né? Na rua, aquele cara que você nunca viu, políticos importantes, de repente, e está do seu lado. Aqui no Alberto Galo te entregando um folheto. Não é verdade? Isso já demonstra essa preocupação com o voto do interior, né? Que no final está pesando já. Está pesando. Ele não tem a mesma quantidade, mas ele tem, em algumas cidades, alguns partidos que têm os prefeitos há bastante tempo no comando, os partidos com aqueles prefeitos, o voto está canalizado ali. E aí você acaba fazendo diferença. Que lá na capital o voto é muito ideológico, divide por ideologia. E aí num lugar onde você tem um curral, mas não no sentido negativo do termo, um curral eleitoral, você faz uma vantagem que depois o cara tem que tirar lá. E às vezes não tira, não. Não consegue tirar. Às vezes não consegue tirar. Isso demonstra também a questão dos deputados federais. Federal. Porque, às vezes, muitas placas, assim, ou estaduais, né? A gente sempre vê na cidade determinado candidato que nunca passa por aqui, você nunca imaginou que aquele candidato colocaria uma propaganda aqui na cidade ou arrumaria um cabo eleitoral. Mas é essa questão de tirar mesmo, nem que seja numa cidade, o cara vem aqui, tira 30 votos, aquilo na frente pode ter um peso. Ele pode terminar com um voto na frente de um outro do partido. O partido elegeu 4, ele foi o 4º e o 5º do partido teve um voto a menos que ele. Aquele votinho que ele arrumou aqui fez a diferença. Então isso explica essa busca pelos candidatos de fora. Eu me lembro bem, se me permita, Marcelo, a eleição para o Senado no Rio de Janeiro, eu falo sempre, há 4 anos atrás, o Ibope dava a vitória de Jandira. O Ibope, que eu digo as pesquisas, não necessariamente apenas o Ibope. E quando chegaram as urnas do interior do estado, de Macuco, que são cidades pequenas, de Trajano, de Madalena, do Alto, de Aperibé, de Cardoso Moreira, de Sapucaia, e Jandira nem existia naquelas comunidades. Quando chegou o varejo, né? As pessoas não sabiam que ela existia como candidata. Lá existiam os candidatos do PMDB que eram apoiados pelo PP na época, que era a coligação, o Francisco Dornelles é senador pelo PP, né? E o Francisco é um cara que fez obras nesse interior todo, não estou dizendo se é bom ou não, cada um tem a sua opinião sobre ele. E quando chegaram às urnas do interior, era 90% numa cidade, 80% em outra, 70% em outra, o interior foi e levou. Então, quer dizer, tem que considerar, e o eleitor, e aí mais uma vez eu volto a afirmar pro telespectador, para o eleitor, a sua importância no momento eleitoral hoje. Sem dúvida. A importância do eleitor do interior. A dentadura, que ele tem que pensar muito bem na dentadura, porque o eleitor do interior hoje é importante, ele tem um peso muito forte na eleição. Você veja, nós temos aí, aqui fora, Petrópolis, Friburgo, nós temos 2 que são daqui, fora outros, que o menino que é bem votado em Bom Jardim, que também é candidato à reeleição a deputado, que é da região. Se eles trabalharem muito mal, bem ou mal, na hora de pedir uma verba, de fazer uma emenda, eles vão mandar para cá, mesmo que eles trabalhem mal. Por quê? Porque é a realidade deles, eles moram aqui, eles vão querer mal onde eles moram, onde eles tiveram votos. Só se eles não quiserem ganhar nunca mais. Agora, é lógico, o Estado é um só. Como o voto não é distrital, é estadual, compreender que o deputado tem que compreender, todos eles deveriam, os políticos, que ele é deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o meu voto é em Itaboraí. Não, filho, tudo bem. Mas você é deputado pelo Estado. Quando tiver a lei lá que vai mandar, que vai beneficiar Santa Maria Madalena, você é um dos que vai votar. Você tem que conhecer o Estado do Rio de Janeiro. Tem deputado que não conhece o Estado do Rio de Janeiro, deputado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que tem até muitos candidatos que são ao próprio executivo que não conhecem. Não conhece? Mostra total desconhecimento do interior. Ficam dentro da realidade do Rio de Janeiro, da Baixada e de São Gonçalo, que se limitam àquilo ali, não conhecem o interior, não conhecem muitas cidades. Particularidade. Nós temos município dentro do interior do Rio. Aqui é o Rio de Janeiro, a região sudeste do país. Nós temos município que não tem transporte. Você não consegue. Vou dar um exemplo concreto. Tenta chegar em Trajano de Moraes de ônibus.
saindo do Rio de Janeiro. Não tem ônibus. Você não consegue ir do Rio para Trajano de ônibus. Tenta chegar em Trajano, você tem que vir ou para Conceição ou para Friburgo. Tem 4 horários para Friburgo, você não está ganhando 4 ou 5, Friburgo para lá, e para Conceição tem 2 horários. É um município que o cara está ali dentro para ele se deslocar ali de Visconde de Imbé para Trajano, de Barra dos Passos para Visconde de Imbé, é difícil, um horário por dia. Um município do estado do Rio, tem vários outros exemplos que você pode pegar. O político não conhece essa realidade, quer ser governador do Rio de Janeiro, o eleitor tem que pensar isso. Será que na minha terra esse cara veio aqui fazer campanha? Isso faz parte de um programa de transporte estadual. Estadual? Sem dúvida, que o DETO tinha que licitar linhas para lá. Ah, mas não tem empresário que quer essas linhas, porque é município pequeno. Então o governo, aí um particular deveria subsidiar essa empresa ou criar uma empresa pública, não pode deixar o cidadão a pé. E é a realidade do político que tem que conhecer. Não conhece. Vamos terminar então esse bloco hoje aqui. Programa falando de política, falando de eleição. A gente espera estar colaborando. Daqui a pouquinho o programa Bate-Papo volta com o 5º e último bloco. Hoje com o professor Marum aqui, dando uma aula de política pra gente aí e de reflexão política. Isso é bom a gente pegar pessoa isenta aí. O professor Marum que tem colocado vários jornalistas na cidade aí, formado vários alunos para a Universidade de Estácio de Sá. E daqui a pouquinho a gente está voltando com o 5º e último bloco do programa Bate-Papo. É pai e bola, a gente já está voltando.